Eu gostaria de começar contando aqui, a gente falou de pessoas que nos inspiraram, contando aqui uma ilustração que fala sobre obediência. Eu vou fazer essa leitura aqui. E ela diz o seguinte: eram aproximadamente 22 horas quando um jovem começou a dirigir para sua casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir a Deus: Senhor, se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo, farei tudo para obedecê-lo. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? Ele não obteve resposta e continuou dirigindo-se para sua casa. Porém, novamente surgiu o mesmo pensamento: compre um galão de leite. E ele respondeu: muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite. Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Em todo caso, se não fosse Deus mesmo, ele poderia usar o leite, né? Levava para casa e usava. Ele parou o carro, comprou o leite, reiniciou o caminho de casa. Quando ele passava pela 7ª rua novamente, ele sentiu um comando: vire naquela rua. E ele pensou: isso é loucura. E passou direto, foi embora. Novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. No retorno seguinte ele virou e dirigiu-se para a 7ª rua. Ainda não acreditando, meio de brincadeira, ele falou alto: muito bem, Deus, eu farei. E passou por algumas quadras, quando de repente sentiu que devia parar. Ele parou o carro e olhou em volta. Era uma área mista, de comércio e residência, não era a melhor área, era uma área até meio perigosa, para se parar mais de 10 horas da noite, sozinho no carro. Ele olhou em volta, viu que a maioria das lojas estavam fechadas, as ruas todas desertas, as casas tudo escuras, com a luz apagada, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma casa do outro lado da rua, cuja luz estava acesa. Novamente ele sentiu algo: vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou a casa, começou a abrir a porta do carro para sair, fechou de novo a porta e falou: Deus, é o Senhor mesmo? Isso é loucura. Isso que eu estou fazendo é loucura. Como eu posso ir na casa de pessoas que eu não conheço, a uma hora dessa da noite, bater na porta e dizer que Deus mandou entregar um galão de leite? Mas, novamente, ele sentiu aquele comando: vá e entregue o leite. Muito bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Eu vou bater uma vez só, chamar uma vez só. Se ninguém atender, eu vou embora. Fazendo um teste com Deus, né? Atravessou a rua, tocou a campainha e pôde ouvir um barulho vindo de dentro da casa, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto: quem está aí? O que é que você quer? A porta abriu-se na presença do jovem, que estava já com vontade de fugir. Na frente dele tinha um homem, vestido de camiseta e uma calça jeans velha, e com um olhar assim de que não estava feliz com a presença daquele estranho ali na sua porta àquela hora da noite. E ele perguntou: o que é? O jovem simplesmente entregou o galão de leite para ele e falou: comprei isto para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto com alguém. Depois passou uma mulher ainda no corredor correndo, carregando o leite, indo para a cozinha. E o rapaz passou com uma criança no colo, chorando. Lágrimas corriam pela face do homem que estava com a criança. E ele começou a falar meio soluçando: nós oramos. Nós tínhamos muitas contas para pagar esse mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir o leite. Sua esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco de leite. Você é um anjo? O jovem pegou a sua carteira, tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou na mão do homem. Voltou para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face.
E ele teve certeza que Deus ainda responde orações de quem querem ser fiéis a Ele. Isso, irmãos, o pessoal que é mais antigo aí, que já viveu bastante, já teve muitas batalhas com Deus, sabe que isso pode ter sido uma ilustração, mas nós conhecemos histórias verídicas de intervenções de Deus dessa mesma maneira. Nós conhecemos, eu conheço. Deus faz ainda assim. Deus atende orações. O pastor Hernandes Dias Lopes, um expoente da nossa cultura cristã no país e em outros países também, ele diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer tudo da maneira como Ele quer, mas Ele escolheu fazer através da oração do seu povo. Orações, elas não agem apenas no sobrenatural, agem também no físico. Portas se abrem, situações mudam. A rainha da Inglaterra disse certa vez o seguinte, na Inglaterra não, da Escócia, disse certa vez o seguinte: eu tenho mais medo dos joelhos de John Knox no chão, orando, do que dos exércitos da Inglaterra. Porque Deus muda situações, muda realidades. E diante dessa ilustração que nós ouvimos aqui nessa noite, fica a pergunta: quantas vezes nós temos a chance de ser fiéis aos propósitos de Deus e simplesmente não o fazemos? Será que nós temos a coragem, o desprendimento de atendermos uma ordem que parece absurda para nós? Será que nós temos esse compromisso com Deus de não olharmos a nossa reputação até, às vezes, a nossa boa imagem, boa aparência, para fazer a vontade de Deus? Será? O que nós faríamos para conquistar esse nível de relacionamento onde pudéssemos ser a resposta de Deus para o mundo que carece exatamente dele? A quem foi que Deus deu a palavra para comunicar ao mundo que perece sem Deus? A quem foi? Se não a igreja. Somos nós os responsáveis por essa tarefa. Somos nós. Os sacerdotes que Deus constituiu. E aí, nós entendemos, pela palavra, que cada um de nós é um sacerdote. Sacerdote não é aquela pessoa que esquentou o banco de uma universidade teológica, de uma faculdade teológica, ou de um curso confessional teológico, e saiu de lá com um diploma. E um dia se ajoelhou diante de um púlpito e os pastores colocaram a mão na cabeça dele, derramaram óleo, e a partir daquele momento disseram que a partir daquele momento ele era um pastor, um sacerdote. Não é isso que é sacerdote. Também é, claro, institucional, mas cada um de nós somos um sacerdote. Temos a missão e a comissão de levarmos a palavra, de alcançarmos algum arrebatando do fogo. É uma missão nossa, de cada um de nós. E hoje nós vamos tratar desse assunto da obediência à luz da mensagem de um homem que viveu um dilema tremendo na sua vida. Um dilema de vida ou morte. O profeta Jonas. Quando se fala em obediência, a gente lembra logo de Jonas. Exemplo de obediência, né, irmãos? Como dizem os jovens, só que não. Só que não. Porque, às vezes, a obediência ela tem que ser motivada, né? Precisa de uma motivaçãozinha para que a gente seja obediente. Às vezes precisa.
E aí, quando a gente começa a pensar em Jonas, a gente precisa entender algumas coisas. A gente sabe da história de Jonas, que ele foi um homem que foi comissionado por Deus para levar uma mensagem a um povo, e no primeiro momento ele não quis levar aquela mensagem, ele tinha lá as razões dele, muito justificáveis aos olhos naturais, muito justificáveis, mas que ele não quis cumprir a vontade de Deus. E aí Deus teve que convencê-lo, de maneira muito diplomática, a fazer a vontade dele. E aí a gente vê, o livro de Jonas, ele é um livro diferente dos outros livros proféticos, ele é um profeta diferente também. Por quê? Porque ele não contém uma mensagem direta para Israel. Para quem era a mensagem dele, de Jonas, que nós vemos registrado no livro dele? Para os ninivitas. E quem eram os ninivitas? Eram os assírios. E quem eram os assírios? Arqui-inimigos de Israel. Grandes inimigos de Israel. Pessoas que não era legal, se você tivesse a oportunidade, de preservar a vida daquele povo. Não era inteligente, não era estrategicamente, aos olhos humanos, não era sábio preservar a vida daquele povo se você tivesse uma chance de fazê-lo desaparecer da face da terra. E Deus faz exatamente isso. Fala para Jonas, vai lá, fala para aquele povo que se eles não se converterem, eu vou varrê-los da face da terra. Irmãos, a faca e o queijo na mão. Jonas pensou assim, opa, é agora, resposta de oração, oh, aleluia. Meu povo vai ser livre, glória a Deus. A mensagem era dirigida aos ninivitas, embora não mencionada diretamente, há uma grande lição nesse livro para a nação judaica e para nós. Por quê? Porque até então, o povo hebreu, aquele povo escolhido por Deus, para ser o guardião da mensagem e propagá-la ao mundo, eles tinham entendido que era só para eles, salvação era só para eles, o Deus era só deles, as bênçãos eram só para eles, uma meia dúzia que se chegasse a eles tinha que passar por todo o rito de iniciação da religião judaica, e aí seria aceito e passaria a ser herdeiro, e ainda assim não completamente. Então a mensagem desse livro é uma mensagem que ela não é só para os judeus, mas para nós também. E qual é essa mensagem? Que Deus é o Deus de todos. Ele preserva todos. Ele livra todos, não apenas os judeus. E isso na época de Jonas. Assim, o livro de Jonas é uma repreensão para o exclusivismo dos judeus que se conservaram a certa distância dos gentios e consideravam superiores a eles. Esse livro, irmãos, ele, devido a essa descrição de um profeta que é enviado a outra terra para levar uma mensagem de salvação, ele é conhecido como o livro missionário do Velho Testamento. Porque onde nós vemos pela primeira vez claramente alguém sendo enviado para pregar uma mensagem de salvação. Então, esse livro, o livro de Jonas, é considerado o livro missionário do Velho Testamento. O tema desse livro pode ser resumido da seguinte maneira: o amor de Deus para com os gentios revela-se ao enviar-lhes um profeta que os chama ao arrependimento. O amor de Deus enviando alguém a um povo que até então se entendia, por parte dos judeus, que era um povo excluído. Aquele homem estava indo levar uma mensagem de arrependimento e de salvação. Quando a gente avança e vai procurar saber quem era Jonas, a gente vai ver aqui uma compreensão equivocada lá do povo hebreu, povo judeu, povo de Deus, os israelitas. Já lá no tempo de Jesus, eles ainda não tinham entendido.
Porque eles pensavam ainda que a salvação era só para eles e que a gerência de Deus era circunscrita, era limitada a um pequeno grupo. E aí a gente vê lá em João 7,52, eles dizendo, aquelas pessoas dizendo que nenhum profeta havia vindo da Galileia, daquela região da Galileia, e Jonas era da região da Galileia. Quando Jesus aparece, eles falam, não tem histórico, esse aí não tem histórico. De lá não vem ninguém. Já veio algum profeta de lá? Eles esqueceram de Jonas. Jonas era de Gat-Efer, que era uma região daquela região, que era de um local daquela região da Galileia. Jonas ministrou as 10 tribos do reinado de Jeroboão II, durante o qual profetizou referente à restauração de algum território israelita que Deus queria restaurar. Isso está lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25 ao 27. Depois você pega essa referência. Essa mensagem vai estar gravada lá no canal da igreja. Pega essa referência e vai dar uma estudada nisso aí. Porque você vai ver esse homem, Jonas, que aparece nesse pequeno livro, com uma missão importantíssima de profetizar a respeito dessa reconstrução que Deus estava fazendo. Ele profetizou quando terminou o ministério de Eliseu, ele sucedeu Eliseu. Quando termina de Eliseu, começa o dele. E o próprio Jesus dá testemunho da importância do profeta Jonas. Mateus 12:40. Mateus 12:40, Jesus dá testemunho a respeito do profeta Jonas. E aí eu quero trazer só uma informação que muitos estudiosos consideraram durante muito tempo o livro do profeta Jonas como um livro ficcional. Um livro de ficção. Um livro poético, de ficção, um livro devocional. Alguns até falaram que tinha um pouco de humor nesse livro. Eu não vejo nada de humor nesse livro, pelo contrário. Pelo contrário. Eu vejo uma situação aqui terrível de vida e morte. Morte por causa do juízo, por causa do pecado do povo. Não tem nada de engraçado nisso. E aí, quando você pesquisa, você vê algumas pessoas falando isso, mas o livro de Jonas, ele é um livro histórico, que narra um acontecimento, que escavações arqueológicas comprovaram isso. Esses eventos naquela época. E aí você entende também essa importância desse homem. A importância de Jonas. Outros chegaram a dizer que o livro era ficcional porque é impossível um ser humano ser engolido vivo por um peixe grande ou uma baleia, seja lá o que for, e sair de lá vivo. Aí eu fui pesquisar e encontrei que isso aconteceu, não uma vez, não 2 vezes, mas registrado cientificamente pelo menos 3 vezes, onde as pessoas foram engolidos, foram retirados ainda com vida e sobreviveram. Um deles, um marinheiro inglês, em 1852, de um navio baleeiro, exatamente um navio que caçava baleias, o navio naufragou e apenas 2 pessoas foram salvas. E uma das pessoas salvas foi um marinheiro que foi salvo depois que eles abriram a baleia, pegaram uma baleia, abriram e o marinheiro estava dentro daquela baleia. Em estado crítico, quase morrendo, ficou alguns dias no hospital e conseguiu se recuperar. Se recuperou em alguns dias e levou vários meses para voltar a conseguir se expressar novamente, tal, mas ele ficou bom, ficou normal, são. Então a gente tem evidência científica de que isso de fato acontece, pode acontecer. Estava ontem pesquisando que tipo de baleia poderia ser, estava eu lá e Vanessa lá, ela me viu pesquisando sobre cachalote. E o cachalote é um tipo de baleia que consegue engolir um ser humano. Consegue engolir um ser humano. Tem um diâmetro, abertura bucal, que consegue algo do tamanho de um ser humano, passa por ali.
E aí, irmãos, então, já entendemos quem foi Jonas, de onde ele veio, a referência histórica dele, um homem importante na sua época, um grande profeta, e que Deus, de repente, chega para ele e fala, vai lá em Nínive e fala para aquele povo que se eles não se converterem da vida pecaminosa que eles vivem, eu vou trazer o meu juízo sobre eles. Eles vão ser alvo do juízo. A gente pode fazer esse percurso dessa história de Jonas em 3 momentos. Primeiro, a missão de Jonas, sua desobediência e os resultados. O segundo, a missão de Jonas, sua obediência e os resultados. E o terceiro, a queixa de Jonas e a resposta de Deus. E quando a gente fala de obediência, a gente tem que considerar algumas situações. Nós falamos aqui do rapaz que teve que comprar o leite, levar para estranhos. Ali, o que estava em jogo ali? A reputação dele. Ou talvez o bom nome dele. Talvez ele fosse ficar conhecido na vizinhança como o doidinho do leite, que bate na porta dos outros, dizendo que Deus mandou ele entregar um leite. Mas como foi propósito de Deus, e as pessoas tinham orado, acabou tudo bem. Mas ele, em determinado momento, ele ficou em dúvida, será que é mesmo? Será que eu não vou passar vergonha? Em todo caso, de qualquer maneira, eu levo o leite para casa e uso. Em outras situações, a obediência, ela pode colocar você em situações piores do que simplesmente a sua reputação ficar manchada. Pode colocar você em situações em que a sua segurança física seja afetada. E todos nós sabemos de histórias como essa, todos nós. Talvez você não esteja lembrando, esteja falando assim, pastor, eu não conheço nenhuma história dessa. Conhece sim, quer que eu te lembre? Missionários que servem em países islâmicos. Lembrou agora? Que você conhece pelo menos um? Essas pessoas, elas são obedientes a Deus ao ponto de suas vidas correrem risco 24 horas por dia. Quem é que lembra da Roberta e do Wallace? Eles, no Níger, eles passaram uma dificuldade de terem que ser resgatados, porque eles iam ser assassinados lá. Destruíram a escola que eles trabalhavam, destruíram toda a escola. E a gente conhece outras histórias. Nesse momento, a nossa irmã Mayra está passando uma dificuldade lá. Teve uma guerra civil, o país lá onde eles trabalham para Deus, Burkina Faso, teve um levante, uma guerra civil, e eles estão numa situação difícil. Ela está vindo para o Brasil, já veio, se não me engano, talvez já tenha chegado, não lembro agora da agenda, ela mandou a mensagem, mas eu não lembro. O pastor Roberto que botou no grupo hoje, inclusive, lá. E ela está vindo para o Brasil, mas, assim, eles estão lá servindo a Deus numa situação de risco constante, o tempo todo. Em nome de quê? De cumprirem aquilo para o qual Deus os trouxe a essa vida. O compromisso da vida deles é pregar para aquele povo. E eles estão sendo obedientes a Deus. Então, você conhece pessoas que colocaram em risco a sua segurança física, a sua existência, para ser obediente a Deus. E aqui nós estamos vendo um homem, irmãos, que, como eu disse, ele se encontra numa situação em que ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele era um homem nacionalista, ele gostava do seu povo. Ele amava o povo dele. Ele sabia da história daquele povo, que Deus os havia constituído povo para serem os guardiões da palavra, da mensagem, da salvação. E, de repente, ele se vê numa situação em que ele precisa salvar a vida de um povo que, na época, eles eram o terror. Os assírios eram terríveis, irmãos. Eles eram terríveis. Eles, por não ser um povo tão grande assim, eles eram um povo guerreiro muito poderoso, mas eles não eram um povo tão grande assim. Então, eles tinham uma estratégia de dominação que consistia no seguinte: como eu não tenho gente para conquistar essa terra aqui,
e ir conquistar outra, e deixar uma guarnição aqui tomando conta de qualquer levante, contendo qualquer rebelião, eles precisavam reduzir o número do povo que eles conquistavam. Como que eles faziam isso? Matavam as pessoas. Então, os assírios, eles tinham essa prática, eles conquistavam, ele reduzia o número do povo, como? Matando, de preferência homens em idade de ir para a guerra. Eles matavam. E, para convencer as pessoas a não se insurgirem contra eles tinham alguns castigos interessantes. Como, por exemplo, para evitar que alguém tivesse a capacidade de ir para uma guerra, eles esfolavam a sola do pé da pessoa, a pessoa não conseguia mais andar, de tanta dor. E, em outra situação, como exemplo, eles pregavam a pessoa em forma de cruz, iam com uma faquinha, um estiletezinho bem afiado, faziam uma incisão, e retiravam toda a pele da pessoa, deixavam a pessoa em carne viva. Desculpa pela agressividade da imagem que eu estou criando na cabeça de vocês. Mas é só para vocês entenderem o dilema que Jonas viveu. Ele teve a chance de impedir que isso que ele sabia que aconteceu com outros povos acontecesse no povo dele. E ele pensou, opa, peraí. Senhor, eu tenho uma saída melhor para esse problema. Vou preservar o teu povo, ó Senhor. Não vou levar mensagem nenhuma, esse povo vai receber o juízo e eles vão, ó, ao invés do teu povo. E ele decidiu não ir. Ao invés de ir para Nínive, ele caminha até Jope e de lá pega um navio para Tarsis. Ele tinha que ir para o Oiapoque, ele desceu para o Chuí. Os dois extremos do nosso Brasil. Os dois extremos. Você leva 5 dias de carro para ir de um ponto ao outro do Brasil. 5 dias de carro. Ele fez isso. A distância, irmãos, é 3.778 quilômetros de Nínive para Tarsis. Ele pegou um navio para ir para Tarsis. Ele queria estar bem longe de Nínive. De repente ele pensou, vai que eu estando em Tarsis, quando chegar lá Deus me manda aí mesmo para Nínive, aí vai que não dá tempo. Olha, inteligente ele, né? Só que a gente vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 15, 22, que as nossas melhores intenções, está projetado aqui, irmãos. A gente vai ver que as nossas melhores intenções, mais puras, lindas, fugiu a palavra aqui agora, intenções, não satisfazem a um Deus que só quer a tua obediência. Não importa o que Ele pedir a você. Não importa. Faça, porque o que Ele quer de você é obediência. Não da sua inteligência mirabolante, imaginando uma maneira melhor de fazer a vontade de Deus. Não é isso que Ele quer. Não é isso que Ele quer. A resposta é, faça tudo conforme Ele vos disser. Como falou Maria, e eu citei aqui no início. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Os irmãos sabem que passagem é essa? Passagem que Saul preserva o melhor do gado e chega dizendo, não, eu trouxe para sacrificar o Senhor. Samuel fala negativo, você fez o contrário. E nesse momento aqui começa a rejeição de Saul por parte de Deus. Ele começa a enveredar por um caminho descendente, mergulhando em direção à distância, se distanciar da vontade de Deus, e culmina com ele sendo rejeitado por Deus, porque ele prossegue em se afastar daquilo que Deus mandava ele fazer. Então a gente vê aqui o efeito hipernegativo de você não obedecer a Deus. Livro de Jonas.
veio a palavra de Jonas, a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Estamos no versículo 6 agora. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Primeira lição que fica aqui para nós, irmãos. A tua desobediência não trará prejuízo só a você. Primeira coisa, o navio daqueles homens, segundo nós lemos aqui no versículo 4, o navio ficou a ponto de se despedaçar, ou seja, o navio ia se perder. Consequentemente, um navio despedaçado num mar super revolto e homens lançados ao mar, cheio de pedaços de navio. O que ia acontecer com aqueles homens? Iam morrer, esmagado entre as vigas do navio ou entre a carga que boiava. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam ao seu Deus e lançavam ao mar a carga, ou seja, outro prejuízo. A falta de obediência de Jonas trouxe um prejuízo imenso àqueles homens, que estavam apenas cuidando das suas vidas, trabalhando, provendo o pão para suas famílias. Eles estavam só vivendo a vida deles. E uma pessoa em desobediência, quando entra na história deles, bagunça tudo, levando-os até a risco de morrerem, não voltarem para suas famílias. O prejuízo foi grande daqueles homens, irmãos, porque eles voltaram para suas famílias, mas não levaram o dinheiro, porque a carga foi toda jogada fora. Jonas trouxe um prejuízo imenso àqueles homens. Cuidado com a desobediência. Você pode prejudicar não só a sua vida, como a de outras pessoas. A desobediência traz prejuízos imensos. E, por fim, aquele homem, no versículo 7, eles pedem para ele orar, e lançam, no versículo 7 eles lançam sorte, caiu sobre Jonas, não adiantou ele tentar se esconder, e ele conta por quê: eu estou fugindo de Deus, e por eu estar fugindo de Deus está acontecendo tudo isso, o culpado sou eu. Eles falam: o que a gente faz? Ele falou: me joga no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, o que acontece com o mar? Se acalma. Acontece que, se você olhar no Salmo 139, versículos 7 e 8, você vai ver uma coisa que Jonas tentou fazer e que é impossível. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8. Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Gente, vamos aprender com os erros dos outros. É assim que o sábio vive. O sábio, ele não precisa quebrar a cara para aprender as lições da vida, ele aprende com os erros dos outros. E aí, você vê, Jonas tentou fugir de Deus, mas é impossível. Salmo 139, Davi fala isso. Deus vai sempre estar te vendo.
Não fuja dele, não. É melhor estar na presença dele, se apresentar a ele. Jonas sabia que Jeová era um Deus misericordioso e que se Nínive a ele, a Deus, clamasse, a Síria poderia salvar-se e Israel então pereceria. Em algum momento, Israel seria dominado pela Síria. Isso aconteceu de fato. Isso aconteceu. A gente vê lá a dominação, o rei Senaqueribe, aquela história toda lá da dominação deles, eles conseguem dominar o povo e exercem ali o juízo de Deus, eles são os agentes do juízo de Deus sobre as 10 tribos, e isso acontece. A Síria poderia salvar-se, então Israel pereceria. Mas o que aconteceria se Nínive não fosse avisado? Foi o que ele pensou. Se a cidade e seus príncipes fossem abandonados para colher a recompensa de suas atrocidades. Foi uma escolha entre a vingança de Deus sobre ele, por ser um profeta rebelde, sobre o seu povo. Então, ele, Jonas, se sacrificaria, deixaria que Nínive perecesse e assim salvaria Israel. Isso parece ter sido o propósito de Jonas. Ele pensou, para salvar o meu povo, eu vou trazer dano a mim mesmo. E a gente já viu isso aí em outras vezes, mas com uma intenção nobre. Alguém que se entregou para que outros não perecessem. Você lembra de alguém? Alguém que se entregou para que outros não morressem. Alguém que se fez maldição, ele deixou que toda a maldição de toda a humanidade caísse sobre ele, para que essa maldição não caísse sobre você. Jesus. Ele fez a escolha entre salvar você com prejuízo de si próprio. Ele fez a escolha. Só que a intenção de Jonas aqui não era nobre, porque não tinha propósito de Deus nisso. Qual era o propósito de Deus com Jonas? Vai lá e salva aquele povo. Irmãos, o Evangelho de João, versículo 13, 7, ele tem um versículo que eu já citei aqui inúmeras vezes, que eu amo esse versículo. Diz assim, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Irmãos, o plano de Deus é perfeito. A gente não entende na hora que ele fala, por que ele está falando aquilo, mas a gente sabe o seguinte. Hebreus 11:6 diz o seguinte, é importante que aqueles que se achegam a ele creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele retribui fielmente, gentilmente, generosamente. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando no teu coração nesse momento, porque Deus está trazendo para você nessa noite, igreja, uma mensagem de vitória, de esperança, de solução, de renovo espiritual, um Deus que não se importa com o teu pecado. Enquanto você continuar crendo nele e pedindo, Senhor, que leve a minha vida inteira, mas eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. E pelo amor de Deus, não me interprete mal nisso que eu falei. Não é que não se importe com o seu pecado, que você pode continuar pecando. Não, é que não se importa enquanto você continuar buscando. Senhor, tem misericórdia, me livra disso. Restaura-me, Senhor, renova-me, purifica-me, como Davi falava. E Davi foi conhecido como que, irmãos? O homem segundo o coração de quem? De Deus. E aí a gente vê esse Jonas aqui, cheio de boas intenções, mas com uma intenção interesseira, uma intenção egoísta. Por mais que ele quisesse se colocar como um resgatador do povo, não era essa a intenção de Deus. E a intenção dele foi interesseira, egoísta. Aí a gente passa para a segunda missão de Jonas. A primeira foi a desobediência e suas consequências. Segunda missão, obediência e os resultados. Isaías 1,
Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E a partir irmãos, do versículo 5, do capítulo 3 do livro de Jonas, Jonas 3:5, nós vemos o resultado aí. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Foi um jejum total, até os animais ficaram sem comer, por ordem do rei. Houve conversão no coração daquele povo, e isso permaneceu durante muito tempo, irmãos. Aquele povo se apartou da idolatria, dos pecados que eles cometeram. Você vai ver lá em Naum, no livro de Naum, Naum trazendo uma profecia sobre Nínive, que seria posteriormente destruída por causa da iniquidade do seu povo. Mas isso, irmãos, aproximadamente 700 anos depois desse episódio aqui do arrependimento. Nós não temos controle do tempo, nós não sabemos como é o amanhã. Só Deus vê o que está depois da curva. Nós não. Nós somos temporais e limitados. Somos limitados e presos ao tempo que a gente vive. Deus não, Deus é atemporal e ilimitado, onisciente, conhece tudo. E aí a gente entende, porque às vezes Deus nos pede coisas que nós não entendemos na hora, mas que só depois vai fazer sentido. Tem coisa na minha vida, irmãos, que só foi fazer sentido quase 30 anos depois que aconteceu. Quase 30 anos depois que aconteceu, foi começar a fazer sentido. Que eu olhei para trás e falei: meu Deus do céu, se não fosse aquele episódio lá atrás, hoje eu não estaria onde eu estou. Que naquela hora eu não achei nem um pouco bom, eu não queria aquilo, e aconteceu. E aquele episódio me fez pegar um caminho que me trouxe até onde eu estou. E a gente só entende depois. Então Jonas cumpre. Palavra lá de Isaías: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ele chega, prega a mensagem, depois de sair do ventre do peixe, fazer aquela oração lá que tá registrada também em Salmo, que é a mesma que a gente vê no antítipo de Cristo, né? Jonas é considerado um tipo de Cristo, porque 3 dias ele fica no ventre da baleia e ali é dado como morto. 3 dias é dado como morto. Jesus também passou 3 dias. Ele é um tipo de Cristo. O resultado foi esse que nós vimos aqui. Do maior ao menor se arrependeram. E houve conversão, e aquele povo foi preservado do juízo. E por fim, o último tópico. Jonas expressa o seu descontentamento por aquele povo ter sido preservado, irmãos. Expressa o seu descontentamento, a partir do capítulo 4. E ele pede a morte. Ele pede para morrer. E ele não foi o primeiro. Ele não foi o primeiro. Primeiro livro dos Reis, 19:4. O que está escrito lá? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nós vemos um homem aqui amargurado até a morte, pedindo a Deus que o levasse, que o matasse.
Quem é esse homem? Elias. Irmãos, glorifica a Deus, porque Deus não atende a tua oração. Aquela oração amargurada, aquela oração do coração quebrado, que você, Senhor, não importa, eu aceito, eu quero é isso, me dá isso. Deus não vai atender essa oração. Elias, naquele momento, ele tinha acabado de viver aquele episódio lá dos 450 profetas de Baal. Tinha tido uma grande vitória. E Jezabel manda para ele uma mensagem. Tá pensando que tu vai escapar depois dessa? O que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Tu vai morrer. Eu vou matar você. Pode correr, se esconder, eu vou te achar. Vou te pegar. E Elias foge para o deserto. E lá ele fala, Senhor, me mata. Irmãos, quem conhece aí a história de Elias? Como foi que Elias saiu da história da humanidade? Dessa história. Ele foi arrebatado. Morreu? Não. Se Elias imaginasse a glória que estava reservada para ele, o fim que Deus tinha planejado para ele, será que ele teria pedido isso aqui? Elias pede a morte. E Jonas também pediu a morte. Ah, Senhor, quer saber? O Senhor preservou aquele povo. Nós tivemos a chance de fazer aquele povo sumir. O Senhor preservou aquele povo. Quer saber? Me mata logo. Não quero mais viver, não. Não quero mais ser teu profeta, não. Me tira logo dessa terra. Versículo 2. E orou o Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra. Capítulo 4, versículo 2 de Jonas. Por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabia que és um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida. Melhor me morrer do que viver. Ah, desse jeito, melhor morrer. Eu não quero mais não, Senhor, não quero mais não, me mata logo, me livra. Desliga o botão aí, eu não quero mais viver. E estava lá chateado com Deus. E Deus fala para ele, versículo 4 do capítulo 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Tem alguma coisa de inteligente nisso? Você está prestando atenção no que você está me pedindo? Você tem certeza que você está falando para mim que a sua morte é melhor? Você tem certeza que você sabe que é melhor para você? É isso mesmo que você está me pedindo? Deus fala para ele. Então Jonas saiu da cidade, se assentou num lugar, pediu uma sombra. Irmãos, obedecer, obediência, um caminho que leva à bênção. Por mais que você esteja amargurado com alguma coisa, chateado, triste, continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Deus não chamou você para estar na casa do Senhor louvando, pregando a palavra, fortalecendo os irmãos, aprendendo mais dele, caminhando com ele, conhecendo a essência dele, para que você possa derramar ele aí fora para o mundo que precisa dele. Não foi para isso que ele te chamou? Aí por uma dificuldade, um contratempo, um isso, um aquilo, seja lá o que for, irmão, regozije-se no teu Deus, alegre a tua alma. Se a receita você esqueceu, a receita é, gaste tempo com Deus, cante para Deus, ore a Deus. Na sua casa, enquanto você lava a tua louça, faça isso cantando louvores. Se você vai capinar o quintal, faça isso cantando louvores. Todo o serviço que você fizer, se você convidar o Espírito Santo para estar com você, ele vai estar com você, enchendo o teu coração.
enchendo você da presença dele, você vai ser visitado por ele. A mensagem do profeta Jonas mostra como devemos obedecer, ainda que não entendamos, confiando num Deus que tem o controle de todas as coisas e que tem sempre o melhor para nós, ainda que possa nos parecer que essa obediência nos traga algum tipo de prejuízo, de qualquer espécie que seja, pois Deus é o único que vê, como eu disse agora há pouco, além da curva, e sabe onde cada decisão que Ele colocou no teu coração para tomar vai levar você. Que a tua vida possa ser guiada por esse sentimento constante, inabalável, de ser fiel a Deus, e a certeza de que Deus é aquele que recompensa os seus filhos fiéis, aqueles que andam em retidão na sua presença, aqueles que fazem a tua vontade. E eu gostaria de, nesse momento, pedir a você que, se você quer um espírito obediente, um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus, queria pedir a você que, nesse momento, se pusesse de pé para a gente orar. Chamar o pastor Roberto. É nesse propósito, irmãos, que a gente vai orar, de pedir a Deus para nos revelar a tua vontade, a sua vontade, perdão, nos revelar a sua vontade, nos revelar a sua vontade e nos conduzir ao centro dela, para que nós sejamos os filhos obedientes que Ele merece, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam e são fiéis a Ele. O pastor Roberto vai fazer essa oração por nós. Amém. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, e nós sabemos, Senhor, que tua palavra não volta vazia, ela espera uma resposta, devemos dar uma resposta a ela. Qual resposta vamos dar a Ti, Senhor? Qual resposta Tu queres receber? Senão aquela que diz: eis-me aqui, Senhor, cumpre a Tua vontade em mim. Senão aquela resposta do servo que diz: Senhor, eu me rendo aos Teus pés. Então, Senhor, nós queremos estar assim diante de Ti. Não sabemos o que está depois da curva, é verdade, mas sabemos que o Senhor, que vê além, muito além, tem o controle de todas as coisas, das nossas vidas. Sabes o que é o melhor caminho. Queremos então confiar em Ti, Senhor, e decidir sim, olhar para a Tua palavra, entender a Tua vontade e dizer: Senhor, eu quero a Tua vontade. Como Jesus nos ensinou a orar, não a minha vontade, mas a Tua vontade, da entrega, do sacrifício, da obediência. Querido Deus, faça-nos entender a Tua vontade, Senhor. Faça-nos ter uma mente clareada do que Tu queres para nós como crentes individuais e nós como igreja. Revela-nos, mostra-nos, abre nossos olhos para perceber a Tua direção, perceber o caminho do Senhor que queres que tracemos, que trilhemos, Senhor. Senhor, não queremos arranjar desculpas para a nossa desobediência. Não queremos arranjar desculpas, Senhor, para tomarmos atalhos. Deus, perdoa-nos, Senhor, se em algum momento, Senhor, estamos nos desculpando ou tentando nos justificar de atitudes que lá no fundo não passa de desobediência à Tua palavra, ao Teu chamado,
ao teu propósito. Então, Pai, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, oro por esta igreja, oro por cada um de nós que aqui estamos. Senhor, não nos deixes pegar atalhos. Ó Deus, livra-nos daquelas boas intenções, mas que nada tem a ver com o cumprimento da Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de sermos enganados por nós mesmos, pelos nossos arrazoados, pelas nossas desculpas. Ó Senhor, nós te clamamos, perdoa a nossa desobediência. Perdoa, Senhor, quando escolhemos fazer a nossa vontade, quando preferimos o caminho melhor ao caminho da Tua vontade. Ó Deus, faz-nos aprender, Pai, com esta história que está aqui registrada, não para que apenas tomemos conhecimento, mas para que aprendamos sim com erros daqueles que experimentaram duras penas por conta da sua atitude de rebeldia, Senhor. Quantas vezes esta rebeldia, ela é tão camuflada, que às vezes não percebemos, Senhor, que ela está lá dentro do nosso coração. Perdoa-nos nisso, Senhor. Perdoa-nos nisso. Ó Deus, sonda o nosso coração. Oramos como teu servo Davi, sonda o nosso coração. Sonda, Senhor, as motivações do nosso coração. Sonda, Senhor, ó Deus, as escolhas que fazemos, ó Deus, nos justificando, quando na verdade estamos escolhendo a nossa vontade. Querido Deus, que teu Espírito Santo, Pai, trabalhe em nós, em nossa mente, que sejamos honestos, Senhor, conosco mesmo, sejamos honestos diante da tua palavra. Não queremos ser como aquele que escuta, mas que ao sair daqui logo ali se esquece. Não queremos ser como aqueles que são como a onda do mar, vai, volta, inconstante. Senhor, sonda o nosso coração agora, dá-nos um compromisso, Senhor, de obediência, de fidelidade, de compromisso com a direção que o Senhor tem dado para nós, para a tua igreja, com o chamado que nos tem sido feito. Compromisso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.